Alto Estilo, com Ana Cláudia Gambassi, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, a gente tem um bate-papo com o psiquiatra Bruno Patica da Silva para falar sobre como anda a saúde mental das pessoas nessa época tão difícil e sinais de alerta de que é hora de procurar uma ajuda. E tem também uma conversa com a professora do curso de odontologia da UEPG, a Estela Kozatz, que é coordenadora do Banco de Dente Humano. A gente vai saber o que é esse banco e o que faz. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Eu queria muito conhecer Barcelona. É o Chile, Japão, a Austrália, Estados Unidos e o Canadá. E eu sempre quis conhecer como é lá, se é diferente, é legal. O jeito deles viver. E falar com as pessoas e fazer novas amizades. As pessoas são a melhor parte. Porque sem saber falar inglês, como é que eu vou falar com as pessoas? I can travel, I can talk to people, wherever I go. English is all about connection. Que tal um happy hour com chopinho gelado e uma porção deliciosa? Quem sabe fazer bem, faz sempre. E o Bibas está há mais de 40 anos servindo você e a sua família. Além dos sanduíches tradicionais, sanduíches light e também gourmet. E claro, os pratas da casa, x-salada e x-frango. E tem novidade. Além das porções que você já conhece, agora você pode personalizar a sua porção com 2 ou 3 opções. E o Bibas ainda oferece um espaço especial para a diversão da criançada e um lanche feito para eles. O Bibas Kids, Rua João Cícero Martins Ribas 60, ao lado do Shopping Popular. Telefone 3222-7292. Vem pro Bibas! Água, a mais saudável de todas as bebidas. Royal Fit. Água mineral para agradar os mais puros e exigentes paladares. Em embalagens de 20 litros, 10 e 5 litros. Garrafas de 1,5 litro e 510 ml com e sem gás. Na medida certa para a sua saúde. Royal Fit. Uma atitude pura e natural para todos os paladares. Vamos concordar que este é um ano totalmente fora do esperado, né? É um ponto fora da curva. Nós estamos acabando, nós estamos entrando aí no penúltimo mês de 2020 e ninguém sabe onde é que esse ano foi parar. E junto com essa situação toda nova que todo mundo viveu, a saúde mental de
todo mundo foi muito afetada. As pessoas ficaram meio ansiosas ou deprimidas ou com tantos outros sintomas que a gente vai conversar um pouco sobre isso com o psiquiatra Bruno Partica da Silva, que eu tenho o prazer de receber aqui. Bruno, seja bem-vindo. Prazer te receber. Obrigado, o prazer é meu de estar aqui pelo convite. Bruno, não foi fácil. Esse ano foi um prato cheio para o psiquiatra e para o psicólogo. Na verdade, está sendo, né? A procura em relação à parte mental está cada vez mais aumentando pela crescente de problemas mentais já há muitos anos. Já existia uma estimativa muito grande de crescimento de epidemia em relação a algumas doenças, como depressão, ansiedade, mas que depois do advento aí da pandemia, as coisas direta ou indiretamente pioraram em relação à parte mental. E Bruno, o que acontece? As pessoas estão sendo mais diagnosticadas, estão sendo mais afetadas ou as duas coisas? Olha, eu acho que em maior grau mais afetadas e, claro, existem mais procuras nos serviços de saúde mental e, por consequência, também mais diagnosticadas. Mas, assim, eu particularmente, eu acredito que estão sendo mais afetadas, né? A pandemia, ela afeta o cotidiano das pessoas. Então, é disso que se trata em relação, por exemplo, à parte de qualidade de vida. Uhum. A qualidade de vida decaindo de uma certa forma, vai começar a existir transtornos mentais, vai começar a existir procura de tratamento. Então, esse inclusive é um tabu que a gente tem que... É uma matéria para longa discussão. E, Bruno, isso que você falou de tabu, eu acho que tabu e doenças mentais são dois conceitos que a vida inteira andaram juntos e que sempre atrapalhou muito, né? Porque sempre se teve aquela ideia do louco, do maluco, esse é doido, e sempre num ponto pejorativo, né? Existe uma recente lei de aprovação, por exemplo, racismo é crime, né? Homofobia é crime. Psicofobia tem o mesmo peso em relação à parte criminal. Claro que, enfim, as pessoas da parte jurídica vão conseguir nomear melhor as coisas, mas, assim, é passível até de punição em relação à psicofobia. E psicofobia é isso, é negligenciar ou atacar ou tratar de forma pejorativa, negativa, qualquer coisa relacionada à parte psicológica de uma pessoa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem como bipolaridade, como xingamento, por exemplo. Seu bipolar, né? Vá se tratar. A gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Exatamente. Então, são termos em que as pessoas usam e acabam, enfim, negativando uma procura, assumir que precisa de problemas, né? Então, esse tabu, esses paradigmas sempre andaram de lado a lado com problemas mentais. E a própria abordagem, porque uma das primeiras coisas, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas uma das primeiras coisas que parece que carimba esse estigma é o fato de que a doença mental, ela não aparece em exame, né? Quer dizer, se a pessoa tem diabetes, ela está aqui ela tem aqui o atestado, né? Se ela tem problema de visão, o óculos, o gesso, isso é um atestado, né, para os outros. Claro que, assim, a medicina ela tende a objetivar uma coisa subjetiva, né? Mas em termos de diagnóstico, de métricas em relação à parte mental, como depressão, ansiedade, que são os dois, acho que, carros-chefes dentro dessa parte, como tantos outros problemas também, se depende muito da confiança do profissional que está atendendo, da acessibilidade a esse profissional, e também depende da instrução das pessoas, né? Do conhecimento, da difusão de conhecimento em relação à parte psiquiátrica. Então não é uma coisa que a gente vai encontrar em exame de sangue, que vai encontrar em exames de imagem ou qualquer outro, né? Ainda. Claro que nós temos estimativas também em relação à parte de exame de imagens, mas muito mais voltado para pesquisa e não para diagnóstico. Né? Então tem alterações na imagem, né? Tem algumas interações orgânicas que se consegue identificar, mas não são padrões para se fazer um diagnóstico, né? Mas, então, é uma coisa assim que depende muito da instrução e da cultura das pessoas
para o entendimento da existência de uma depressão, de uma ansiedade ou toque, esquizofrenia. Né? E é interessante porque se você conversa com pessoas mais idosas, né, é sempre comum elas dizerem que depressão não existia antes, que ansiedade não existia antes, e que, assim, que dá a impressão que até um tempo atrás só era considerado como problema mental e emocional uma esquizofrenia delirante, por exemplo, o caso mais que dependia de internação e tal, né? Claro que, assim, especificamente, por exemplo, a depressão é uma doença que afeta o comportamento, o pensamento da pessoa, a energia, né? A capacidade da pessoa conseguir raciocinar, trabalhar, e muitas vezes, de uma maneira até um tanto quanto ignorante, isso é mal interpretado como se fosse algo de preguiçoso, né? Então, ao longo dos anos, como não se existia muito conhecimento em relação a isso, no sentido assim universal, no sentido populacional, então começou a se taxar essas pessoas. Há quem diga, por exemplo, que na Idade Média, na parte da Inquisição, por exemplo, caça às bruxas, muitas daquelas pessoas sofriam de transtornos mentais e eram condenadas como bruxaria. Então, quer dizer, ao longo dos séculos, essa ignorância em relação... Ignorância no sentido assim, de não conhecer mesmo, em relação às doenças mentais, foram tornando estigmas e tabus, e até hoje persiste. Hoje a gente está vivendo uma época de quebra de paradigmas em relação a vários assuntos, dentre eles a parte mental que a gente está discutindo, né? E essa questão da depressão, né, que virou, é uma epidemia hoje, né? A depressão e a ansiedade são duas epidemias, né? O problema é que já era epidemia. Por exemplo, uma pesquisa de 2018 já apontava um alarme em relação à crescente de problemas de depressão e ansiedade, enfim. Vamos falar problemas mentais, para resumir. Hoje, com o advento da pandemia, a gente pode observar aí gráficos sem precedentes em relação a isso. Porque diretamente ou indiretamente afeta a vida das pessoas. Então, você se sente impedido de fazer alguma coisa, impedido de ver alguns familiares, amigos, impedido de trabalhar, enfim, não entrando no mérito na questão de impedimentos à parte, o que é e o que não é, o que deve, o que é certo, o que é errado, mas é que, de certa maneira, de qualquer maneira, melhor dizendo, afetou a vida das pessoas. E muito, né? Muito, né? Por exemplo, as crianças que ficam em casa, pessoas que não conseguiram trabalhar, perderam o emprego, enfim, dezenas e dezenas de explicações aqui né, que afetou a vida das pessoas e que, por conseguinte, isso afetaria a parte mental. Qual é a consequência disso tudo? É a parte mental, é a hora que o cara encosta a cabeça no travesseiro e a cabeça fica remoendo, voando. Então, o quanto que aquilo pode mexer, por exemplo, com o sono da pessoa, com a capacidade da pessoa tolerar certas coisas do dia a dia, dentro do casamento, dentro da família, dentro do trabalho, internamente. Então, o quanto que tudo isso mexe com a vida das pessoas a ponto de, enfim, de piorar a qualidade de vida, né? E o que me parece muito cruel, né, Bruna, que por vontade de ajudar ou sem más intenções e tal, mas muita gente chega para quem tem depressão e diz, reaja. Você não diz para alguém que está de perna quebrada, levanta aí e sai andando, né? Embora as pessoas que façam isso sejam bem intencionadas na maioria das vezes, muitas vezes isso daí pode ser mais um fator, por exemplo, de culpa. A pessoa, ela está com o raciocínio em ordem, ela sabe que ela já está com dificuldades. Então, o próximo passo é a pessoa se sentir culpada, que é um dos sintomas muito preponderantes na depressão, por exemplo. Então, a pessoa escutar reaja de tudo que é lado, gera uma pressão interna e uma sensação de culpa. E a gente sabe que a depressão vai muito além da escolha da pessoa. Exatamente. Então, se a pessoa puder escolher reagir, tudo bem, legal, que bom. Né? A gente, na verdade, estimula com que a pessoa consiga ter esse poderio o suficiente para incidir sobre a saúde mental. Mas muitas vezes ela já está num quadro em que não consegue ter escolha. E é aí que mora o perigo. E, Bruno, como é que fica essa equação? Porque
A gente vê... Não, a depressão é um problema químico, é um problema emocional, eles se associam. O que existe de gatilho entre uma coisa e outra? Quer dizer, é um problema emocional, desencadeia o químico e vice-versa? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Tá. É um problema multifatorial e multivetorial. Então, os vetores estão... É caminho de mão dupla, né? Problemas comportamentais, problemas de personalidade, de meio, socioeconômico, financeiro, culturais, religiosos, políticos, faz com que as pessoas, né, com uma qualidade de vida, um quadro mais rebaixado no ponto de vista de humor, faz com que essas coisas, com que as substâncias, os neurotransmissores do cérebro tenham uma nova conformação e, portanto, gerem sintomas específicos. É essa parte que eu falei agora há pouco que a medicina tenta objetivar uma coisa subjetiva. Então, a gente sabe, a gente tem o conhecimento de que, independentemente do fator desencadeante, vai existir um desequilíbrio, sim, neuronal, um desequilíbrio neuroplástico no cérebro, em que existem mudanças em relação, por exemplo, uma das principais hipóteses que a gente tem, da parte monoaminérgica, que são os neurotransmissores. Para resumir, os problemas são multifatoriais, são de todos os lados. E o que desencadeia, o que é a pergunta do $1 milhão, né? Sim. Que ainda não tem a resposta, porque... Sim. O que a gente tenta é ajudar as pessoas a conseguir identificar, por exemplo, né? Conseguir saber quais são os gatilhos, conseguir perceber quais são as questões disfuncionais da vida dela, para que a partir desse comportamento a pessoa consiga se ajudar. Aí sim, aquela questão se ajude. Ela já consegue reconhecer onde é que são os gatilhos. Então, é um trabalho artesanal mesmo, né? E aí a gente tem que, assim, agradecer o trabalho dos psicólogos em relação a isso, que ajudam os pacientes a tantas outras coisas mais, mas, por exemplo, aqui um exemplo, né, de reconhecimento de gatilhos, de fatores, de pensamentos automáticos e por aí vai. Se você for pensar em termos comparativos, por exemplo, né, com uma diabetes, ela depende tanto da medicação quanto da dieta, né? Sim, do comportamento. Hoje em dia, na verdade, a medicina como um todo, a gente considera que muitas doenças podem ser prevenidas com mudanças de comportamento. Eu consigo falar muito bem da parte psiquiátrica, em que a primeira incidência na vida da pessoa, digamos assim, o primeiro manejo na vida das pessoas que procuram ajuda é falar sobre parte comportamental. Né? Não adianta a gente querer, claro, até adianta, mas não adianta a gente ficar apostando, por exemplo, só no remédio, em que a gente esteja vivendo, por exemplo, de uma maneira inadequada. Não vou falar errado, mas inadequada para aquilo que a pessoa está sentindo. Né? Então não adianta tomar remédio, enfim, para uma doença, para uma droga, para o que quer que seja, se você não tem vontade de comportamentalmente mudar isso. E o que são essas questões inadequadas? Hábitos de vida interferem nisso, Bruno? Absolutamente. Né? Tanto para a parte alimentar, eu bato muito na tecla, quem me conhece, eu bato muito na tecla, por exemplo, da atividade física. Então, quando as pessoas me perguntam assim, tá, mas por onde que eu começo? É tanta coisa. Minha vida é um emaranhado de situações, né? Eu falo, olha, cara, um truque. Põe um tênis no pé e saia dar uma caminhada. Durante essa caminhada, você vai conseguir ter alguns pensamentos mais, como é que eu vou dizer, resolutivos do que você ficar em casa remoendo. Começa por ali. Aí sim, tomar um remédio, enfim, procurar ajuda, procurar um confidente, uma pessoa profissional, enfim. Né? Mas a dica é atividade física. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Posso te explorar mais um pouco? Por favor, fique à vontade. Então tá. Você não saia daí um instante só e a gente já volta. Falam que você tem que aprender inglês para viajar, para conseguir um emprego melhor. Eu te digo que é muito mais do que isso. É uma questão de expansão, de alcance. Eu toquei violão com francês em plena Patagônia. Eu dei conselho amoroso para um australiano e eu conheci um diretor coreano que me ajudou a fazer esse filme. Eu me atrasei para um jantar com uma alemã e eu ouvi da boca de um israelense
que a guerra na faixa de Gaza não faz o menor sentido. Filho, vai lá aprender inglês. É importante. A minha mãe me disse. E meu Deus, como ela estava certa. Porque esse mundo tá cheio de possibilidades e você tem que estar pronto. You have no idea of all the things that might happen. The world is amazing, and this is the best time to be alive. We are out here walking around the earth. And we can't wait to meet you. Just need one thing. Be ready for when our paths cross. Are you ready? Ô pai, calma aí, só um minutinho, eu tô falando com a tia Maria. Ela tá me falando aqui que tem comprado nas lojas MM sem precisar sair de casa. A tia Maria disse que baixou o aplicativo das lojas MM e comprou tudo por lá. Semana passada, ela disse que comprou pelo site. Agora, tá me dizendo que vai comprar pelo WhatsApp e ainda pagar tudo no carnê. Ô pai, vem aqui, vamos comprar a TV, né? Lojas MM. Você e sua saúde são fundamentais. Aqui em Ponta Grossa, as obras do governo do estado avançam por toda a região. Avenidas e parques foram revitalizados atendendo a pedidos de décadas. A trincheira Los Angeles foi entregue e a Rua do Mate, em São Mateus do Sul, já está em obras, como a primeira sede da prefeitura aqui em Carambeí. Em São João do Triunfo, Jaguariaíva e Sengés, mais de 200 famílias receberam as primeiras casas próprias. É assim, perto dos paranaenses, que construímos um Paraná mais humano. Governo do Estado. O combate ao coronavírus depende de todos nós. Por isso, a Prefeitura de Ponta Grossa informa: respeite o distanciamento social, saia de casa somente quando necessário, lave sempre as mãos com água e sabão e utilize álcool em gel. O uso de máscara é obrigatório, evite aglomerações. Pessoas de grupos de riscos devem permanecer em isolamento social. Em supermercados é permitida a entrada de apenas uma pessoa por família. Se todos colaborarem, vamos vencer o coronavírus. Prefeitura de Ponta Grossa. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Bruno Partica da Silva, médico psiquiatra, que no momento é um dos profissionais, acho que mais requisitados por aí, né? O psiquiatra, ou deveria ser, né? Para as pessoas poderem se sentir um pouco melhor. Eu não vou dizer que a gente tem que ser procurado, mas eu acho que a mensagem é se reparar, prestar atenção, né? E se houver, enfim, se houver algum fator de alarme, se houver alguma, enfim, uma perda da qualidade de vida, claro, procurar ajuda. Não necessariamente o psiquiatra, né, mas os psicólogos, a área psi em geral, procurar alguma coisa, procurar uma academia, procurar, né, mudar alguma coisa. Nem que seja procurar uma igreja para ir rezar, né? Claro, por que não? E, Bruno, você falou em perceber essa questão da qualidade de vida. Quais são, assim, grosso modo, os principais sinais de alerta que as pessoas têm que ficar ligadas, ou os familiares, ou, né, que indicam que a pessoa não vai conseguir superar aquele momento? Algumas métricas importantes, por exemplo, em relação à parte do sono, a parte metabólica da pessoa, enfim, a perda da qualidade do sono, se sentir cansado, se sentir triste, observar que perdeu o prazer por coisas que antes tinha prazer, pensamentos ruminantes, não consegue se concentrar. Então, assim, uma mudança no modus operandi da pessoa em geral. Né? Isso eu estou dizendo assim para a pessoa se reparar, obviamente, mas assim, terceiros, pessoas que estão convivendo com pessoas que não estão bem, reparar se essa pessoa está se isolando, se está fazendo comentários nihilistas, comentários de final de linha, né? São sinais de alarme em que a pessoa pode estar mal. E o grande risco é que isso pode evoluir para uma ideação suicida, né? Nós temos o Setembro Amarelo, mês dedicado a ações de conscientização, de prevenção. Nós estamos com índices alarmantes de suicídio, né, Bruno? Sim, então o Setembro Amarelo, né,
Não é nada mais assim do que uma lembrança. Claro que tudo acontece rotineiramente, né? O ano todo, mas que é um mês em que a gente tira um pouco mais de tempo, de espaço para conversar sobre coisas que devem deixar de ser tabu e devem ser ditas, né? Devem ser falado com todas as letras, né? Essa palavra muitas vezes é evitada, né? Então não, que é para ser dito, que é para ser identificado e que é para ser prevenido. É porque as pessoas têm medo não posso discutir suicídio com meu filho adolescente, eu vou dar ideia para ele, né? Pelo contrário, hoje a gente estimula com que a pessoa... Claro, é diferente de você ficar o tempo todo martelando naquilo, mas assim, se você tiver dúvida de que uma pessoa tem um pensamento, não deixe de perguntar, porque isso não é encorajar a pessoa, pelo contrário, é dar espaço para que a pessoa consiga dizer o que ela está evitando de dizer. Quem está pensando nisso, né? Quem está pensando em suicídio, muitas vezes evita para não ser taxado de louco ou então para não desesperar entes queridos. Então, quando uma pessoa vem e aborda ela, fala, vem cá, cara, você está pensando em se matar? Né? Fala com todas as letras mesmo. Ali se abre um espaço para que a pessoa consiga dizer, consiga se comunicar e aquilo ali pode ser um gancho para que a pessoa seja protegida. Ali você pode estar salvando a vida da pessoa. Com certeza. Ao contrário, em vez de incentivar um ato extremo... Pegando essa mesma ideia, né, e voltando um pouquinho ao assunto da pandemia, as recomendações, por exemplo, para a parte mental infantil e adolescência, uma das recomendações é que se fale, por exemplo, sobre a pandemia. Às vezes os pais tentam poupar as crianças e tudo mais. Não, fale, discute, apresente o que está acontecendo, tentem discutir sobre possíveis soluções e tudo mais, né, sem entrar em vertentes políticas, mas assim... São coisas que é importante serem ditas. Né? E nós estamos, Bruno, com quadros, assim, ao que me parece, nós temos problemas ligados aos adolescentes, problemas ligados aos adultos, às mulheres, aos idosos. Nós estamos, assim, com diversos quadros para cada faixa de idade aí? Não, na verdade, claro que existem prevalências em relação à faixa etária. Mas hoje em dia, por exemplo, as questões básicas assim da saúde mental, da qualidade de vida, está afetando todas as gerações. Claro que, em especial, agora a gente está vendo as crianças. Se nós formos pensar do ponto de vista de pandemia, uma faixa populacional que foi incrivelmente afetada foi a parte acadêmica, os alunos, enfim, tanto da parte fundamental, médio, superior, enfim, foi afetado demais. Né? A questão de aprendizagem, os ensinos EAD, né? os EAD. Então, isso sim afeta as crianças, a incidência de procuras em relação à parte infanto-juvenil, na parte psiquiátrica, aumentou. E nós temos hoje essa questão ainda, as pessoas têm resistência a procurar o psiquiatra? Ou nós temos uma carência de profissionais à disposição da população? Essa é uma pergunta, a gente tem vários setores para fazer esse comentário. Né? Por exemplo, na parte do SUS... Parece que faltam políticas públicas para a saúde mental, né? Então, os profissionais mais indicados para responder essa pergunta são aqueles que trabalham na linha de frente. A gente tinha comentado sobre isso agora há pouco. Mas sim, sempre, eu vou dizer que sempre vai ser insuficiente. De acordo com os números alarmantes que a gente está prevendo em relação a essas questões mentais... claro que falta profissionais, falta cuidado, falta equipamento, falta muita coisa. E falta principalmente conscientização e falar do assunto, né? Tem coisas que a gente pode resolver apenas instruindo. Né? Então, um dos grandes fatores de proteção para qualquer... Na verdade, eu vou me arriscar e falar para qualquer parte da medicina em geral. É a instrução. É você saber o que fazer, né? É você saber reconhecer. Então, quanto mais instruído é uma população, é um povo, mais esse povo vai conseguir se conscientizar, procurar ajuda, identificar coisas erradas, enfim, identificar coisas disfuncionais, né? E nós precisamos também, né, Bruno, desmistificar isso, né? Sim. Procurar o psiquiatra é como procurar o endocrinologista? Ginecologista, qualquer outro profissional.
né? Existe um problema pontual relacionado. Muitas vezes, eu vou dizer para você, que muitas vezes a pessoa superestima o seu próprio problema e acha que ela vai ser, não, eu não sou louco e tal. E quando ela chega no psiquiatra, muitas vezes ela se surpreende com que a coisa pode se descomplicar. A coisa pode ser tratada pontualmente, sem exageros, sem invasões. E que muitas vezes ela sai do consultório do psiquiatra, do psicólogo, enfim. Não, peraí, eu não tenho tanta coisa assim. Se eu deixar isso metodológico, eu consigo tratar. Fácil. Será que as pessoas estão pensando demais? E agindo de menos? Como diz uma professora minha, a pessoa, esse batidão de hoje, né, esse mundo de hoje, estimula com que as pessoas tenham um comportamento muito acelerado. A gente chama isso até de hipertimia, chega até a ser uma hipomania. Então, esse dia a dia em que a gente vive, essa coisa global, enfim, toda esse frenesi, estimula com que as pessoas tenham um funcionamento muito alto da parte psíquica, da parte de comportamento. É uma pessoa que gerencia a casa, gerencia uma empresa, filhos e tudo. Então, é muito conteúdo. Muito pensamento. E daí ela ainda tem que estar bem nas redes sociais, né? Que eu acho que as redes sociais são um outro... Um avatar. Um avatar, né? Porque daí todo mundo é bonito, todo mundo está de bem com a vida, todo mundo está em fotos maravilhosas. E não é bem isso, né? Eu acho até que as redes sociais, no meu ponto de vista, são muito úteis. Claro que é usado de qualquer maneira por muitas pessoas colocam ali coisas que não são verdades, de si e dos outros, né? Mas também é uma maneira da gente conseguir identificar, por exemplo, aquela pessoa que postou algo ali em que está se desabafando, né? Ela pode conseguir, por exemplo, com que alguém comente sobre aquilo e surgir um diálogo e, de certa maneira, ela ter uma ajuda, né? Então, eu vejo assim que essas redes sociais elas podem ajudar, né? Usando de uma maneira sábia, né? Tem muitas pessoas que depositam suas frustrações ali e se aquilo for identificado, se aquilo for comentado, dá para ajudar muita gente também. Porque a multiplicação é muito grande, né? Sim. Aí você acaba conseguindo pode conseguir ou uma ajuda ou uma piora, né? Na rede social rola de tudo, né? Exatamente. Então... Bruno, e a gente falou sobre a depressão, né? Que é um dos principais problemas. Mas a ansiedade não fica muito atrás em termos de judiada da população, né? Assim, Ana, aqui o Brasil é o segundo país das Américas em depressão e está muito pouco atrás dos Estados Unidos. A média da população depressiva aqui no Brasil é de 5,8%. Não é 58. Não, 5,8. 5,8 pessoas. Nos Estados Unidos é 5,9 pessoas da população geral. Então está muito parelho. Nós somos o quarto país do mundo em depressão, brigando para o terceiro colocado, quase pegando pódio. Olha, tá aí um ranking que a gente não precisava ganhar. O que é mais alarmante é que em relação à ansiedade nós somos o primeiro colocado, medalha de ouro. Ah, tá. Né? E também... 9,3% das pessoas, isso é uma estimativa de 2018, então eu imagino como é que vai ser agora. Nossa. Né? 9,3% da população brasileira tem ansiedade generalizada. Isso é muita gente. É muita gente. Quase 10%. E é muita gente subindo pelas paredes aí, né? Porque, ao contrário da depressão, como é que a pessoa identifica que a ansiedade dela é patológica? Na verdade, quando começa a ter disfunções, né? Quando a pessoa começa a sentir, por exemplo, problemas do ponto de vista social, acadêmico, intelectual, quando começa a afetar a saúde física da pessoa, dores, né? A parte, por exemplo, um sono irreparável, terceiras pessoas falando que ela está ansiosa. Então, são várias medidas que a pessoa pode identificar e pode sentir que está ansiosa. E aquela sensação da morte iminente de quem está com uma crise de pânico, né? Da taquicardia, da falta de ar, aquilo é efetivamente falta de ar ou é uma sensação? É uma sensação. Você vai colocar um oxímetro do dedo da pessoa, inclusive ela está oxigenando muito mais do que uma pessoa que não está sob crise. Então, o pânico, a sensação de morte iminente, que é um dos sintomas do transtorno de pânico, que por sinal tem uma sintomatologia muito exuberante, desde dores, enfim, muitas coisas podem ser pânico, né?
Claro que tem que sempre investigar, ir no pronto atendimento, ver se é isso mesmo, né? Mas assim, é muito comum e, claro, não é falta de ar, é uma sensação de falta de ar. E agora, com a pandemia, em que se foi explicado que um dos principais sintomas do Covid é falta de ar, você imagina o que foi parar de gente em pronto atendimento. Desnecessariamente no pronto atendimento. E que não tem o que fazer, como é que você vai dizer para a pessoa não ir? Sim, pode ser muito confundível. Embora existam alguns sintomas específicos do coronavírus, que daí, por exemplo, sinais da parte febril, da parte inflamatória mesmo, que daí já sai um pouco do escopo da parte da ansiedade. Então, assim, a pessoa realmente está num estado febril, né, tem um sinal de toxemia, então daí já é uma coisa assim, a se investigar aí num pronto atendimento mesmo. Para quem não quer entrar no mérito da questão, mas fazer um tratamento precoce, né? Ainda não tem nada evidente, mas fazer um tratamento precoce, pelo menos dá um destino correto para o problema. E a pessoa, ela tem como tomar atitudes que segurem um pouco essa crise? Quer dizer, a boa e velha história da aguinha de açúcar da vovó, respirar fundo, realmente ajuda? Sim, várias técnicas. Os nossos colegas psicólogos que ensinam os pacientes, claro, a parte médica também ensina os pacientes a identificar, a ter exercícios de respiração, de enfrentamento, de várias peculiaridades que a pessoa consegue identificar e consegue tratar aquilo até mesmo sem tomar nenhum calmante, né? Só o fato da pessoa ter o conhecimento, a gente estava falando isso agora há pouco, de ter o conhecimento de que aquilo é aquilo mesmo, então a pessoa já começa a se acalmar, né? Uma vez que você está com falta de ar, você acha que aquilo é um infarto, alguma coisa, então aquilo multiplica a sua angústia. Mas uma vez que você consegue identificar, não, isso aqui é um ataque de pânico, então a consciência que a pessoa tem naquele momento já é um grande fator de melhora, né? E o pânico é uma ansiedade ao extremo? Sim, está dentro, digamos assim, é um subcapítulo da ansiedade, é um dos tipos de ansiedade. Talvez a ansiedade mais proeminente, em que tira a qualidade de vida da pessoa, é memorável na vida da pessoa, ela nunca esquece um ataque de pânico. E ele é paralisante, né? É paralisante, é aterrorizante, deixa a pessoa perplexa, mobiliza realmente a pessoa e os familiares. Quem presenciou e quem já teve um ataque de pânico sabe que um dos sintomas que a pessoa tem no posteriori é realmente o medo de ter um novo ataque. Porque a pessoa tem a mais absoluta certeza de que ela vai cair morta naquele de morte instante, iminente. né? Na verdade, assim, é uma descarga noradrenérgica, né? Que ativa um sistema de fuga. Nós somos animais, né? E ativa um sistema de fuga cerebral que interfere no sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático, a ponto de desencadear crises, desencadear taquicardia, taquipneia, que é a respiração, eriçamento dos pelos, né, uma sensação de formigamento, porque a pessoa precisa sair correndo. E isso é ancestral? Isso digamos, uma herança ancestral, mas que é desencadeada por questões cotidianas. E aí, quer dizer, hoje em dia, com tudo isso que nós estamos vivendo, muito equilíbrio e não tenha preconceitos nem vergonha de procurar um profissional se você estiver precisando de ajuda. Trate isso com naturalidade, assuma os seus problemas, assumir é melhor, é mais fácil de resolver as coisas. E não tenha vergonha de precisar de ajuda. Nunca. Tá certo. Bruno, adorei o nosso papo, Eu também muito gostei, obrigado. bom. E já fica o convite aí para a gente conversar outras vezes. Sim, virei. Tá certo, vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigado. E você não saia daí, que no próximo bloco a gente vai falar sobre banco de dente humano. É um instante só e eu já volto. Eu queria muito conhecer Barcelona, o Chile, Japão, a Austrália, Estados Unidos e o Canadá. E eu sempre quis conhecer como é lá, se é diferente, é legal. O jeito deles viver. E falar com as pessoas e fazer novas amizades.
As pessoas são a melhor parte. Porque sem saber falar inglês, como é que eu vou falar com as pessoas? I can travel. I can talk to people wherever I go. English is all about connection. Aqui em Ponta Grossa, as obras do governo do estado avançam por toda a região. Avenidas e parques foram revitalizados atendendo a pedidos de décadas. A trincheira Los Angeles foi entregue. E a Rua do Mate, em São Mateus do Sul, já está em obras, como a primeira sede da prefeitura aqui em Carambeí. Em São João do Triunfo, Jaguariaíva e Sengés, mais de 200 famílias receberam as primeiras casas próprias. É assim, perto dos paranaenses, que construímos um Paraná mais humano. Governo do Estado. Avança, Paraná. Quer surpreender, entrar ou manter a boa forma? Academia Bioativa. Funcionamento das 6 da manhã até às 11 horas da noite e com estacionamento próprio. Os melhores profissionais e as aulas aeróbicas que estão bombando no momento estão na Bioativa. Rua Santos Dumont, 750 no centro. Telefone 3028-7601. Venha para a Bioativa. A maior distribuidora regional do sul do Brasil. Agora em Ponta Grossa. Posto Rodóio. Com o menor preço da região. Ernesto Vilela 1114. Se é Rodóio, você pode confiar. O combustível que chegou para mudar a cidade. Supermercados Tozeto, sempre perto de você. Economia e variedade. No Tozeto é fácil comprar. Bem mais que um supermercado. Tozeto. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. Que tal um happy hour com chopinho gelado e uma porção deliciosa? Quem sabe fazer bem, faz sempre. E o Bibas está há mais de 40 anos servindo você e a sua família. Além dos sanduíches tradicionais, sanduíches light e também gourmet. E claro, os pratas da casa, x-salada e x-frango. E tem novidade. Além das porções que você já conhece, agora você pode personalizar a sua porção com 2 ou 3 opções. E o Bibas ainda oferece um espaço especial para a diversão da criançada e um lanche feito para eles. O Bibas Kids. Rua João Cícero Martins Ribas 60, ao lado do Shopping Popular. Telefone 3222-7292. Vem pro Bibas. Água, a mais saudável de todas as bebidas. Royal Fit. Água mineral para agradar os mais puros e exigentes paladares. Em embalagens de 20 litros, 10 e 5 litros. Garrafas de 1,5 litro e 510 ml com e sem gás. Na medida certa para a sua saúde. Royal Fit. Uma atitude pura e natural para todos os paladares.
Ô pai, calma aí, só um minutinho, eu tô falando com a tia Maria. Ela tá me falando aqui que tem comprado nas lojas MM sem precisar sair de casa. A tia Maria disse que baixou o aplicativo das lojas MM e comprou tudo por lá. Semana passada, ela disse que comprou pelo site. Agora, tá me dizendo que vai comprar pelo WhatsApp e ainda pagar tudo no carnê. Ô pai, vem aqui, vamos comprar a TV, né? Lojas MM. Você e sua saúde são fundamentais. Você já tinha ouvido falar em banco de dente humano? À primeira vista, a gente conversa sobre isso, as pessoas até acham meio assustador, ainda mais em época de Halloween. O que será que é um banco de dente humano? Vou conversar com a coordenadora desse banco aqui em Ponta Grossa, professora do curso de odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Estela Cossatz, que eu tenho o prazer de receber. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu e fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente. Obrigada. Anos que a gente se conhece, eu passei uma vida como jornalista entrevistando o teu pai sobre o plantio direto, né? Então, temos, assim, ótimas lembranças de grandes entrevistas. E nunca tinha tido a oportunidade de entrevistar você. Daí vi no teu Facebook, aliás, nas redes sociais, gente, vocês não acreditam, as redes sociais dessa mulher, ela tem uma disciplina com atividade física que dá um beijação também, sabe? Eu gosto, é um prazer fazer atividade física. Ainda mais agora, né? Como a gente viu a entrevista do Dr. Bruno, como precisa, né? A gente descarregar a energia, o estresse, a ansiedade. Então, faz muito bem mesmo a atividade. E é uma loucura, né? Eu imagino como é que deve estar para vocês no curso de odontologia, que é eminentemente prático, porque como o Bruno falou no bloco anterior, os estudantes, os acadêmicos, são os que mais estão sofrendo, né? Com essa vida em home office online. E como é que está sendo no curso de odontologia? Muito difícil, tanto para os professores quanto para os alunos, porque as atividades são quase todas remotas. A gente tenta fazer alguma demonstração clínica para o aluno, mas não é a mesma coisa. A gente precisa do contato com o paciente, precisa do treinamento com o paciente, né? Tanto do fator psicológico, acolhimento, a postura com a pessoa, até o atendimento propriamente dito. Então, estamos todos sofrendo, nos adaptando, né, ao novo sistema, mas não está sendo fácil. Isso sem contar no baque social, porque a universidade e ela desempenha um papel muito importante na saúde bucal das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas que não têm condição de um tratamento odontológico, não têm condição financeira, a universidade é uma oportunidade fantástica, né? Sim, Talvez a gente volte às atividades presenciais em fevereiro do ano que vem. Vamos ver o comportamento da pandemia, né? E o 5º ano, como foi uma norma do governo, talvez volte antes, volte logo. Mas a gente precisa de uma adequação muito grande, né? Devido aos cuidados e às exigências da vigilância sanitária quanto à biossegurança. E o dentista, eu acho que é a linha de frente, né? Por causa da saliva, né? Do contato, dos aerossóis. Está colado no rosto do paciente, né? Prática, sim. E aí entra, a universidade tem ali para a prática um banco de dente humano. A ideia, assim, a princípio parece assustadora, né? Para todo mundo que eu falei que ia te convidar, que a gente ia fazer essa entrevista, banco de dente humano. Ui! Que é isso? Sabe, todo mundo sente um certo arrepio, assim. Na verdade, nós precisamos obedecer à Lei de Transplantes Brasileira, de 1997. Essa lei inclui agora, desde dessa data, os dentes como órgãos. Então, as pessoas precisam autorizar a doação do seu dente. É proibido, é crime você jogar um dente no lixo, você descartar um dente, porque ele é um órgão, como um rim, como uma córnea, um órgão do corpo humano. Então, você deve doar com autorização da pessoa, ou da criança, dos pais os responsáveis, ou do próprio dentista. E nós precisamos dessa contribuição da comunidade. Por isso que o banco nosso na UEPG já existe desde 2008 e poucas pessoas sabem
que todos podem doar os seus dentes. E o dente é muito valioso para o curso de odontologia, porque os alunos praticam as técnicas restauradoras, os materiais em dentes. Nós precisamos preparar, sentir a consistência de um dente, não um dente de plástico artificial. E também as pesquisas. As pesquisas devem ser feitas em dentes. Olha que interessante. E é bem pouco divulgado, né, Estela? É pouco divulgado. Agora nós temos projetos novos. Então, junto com essa ampliação, divulgação, a comunidade, nós também queremos captar os dentes nas unidades básicas de saúde, tanto de Ponta Grossa, que existem 39 unidades básicas de saúde na cidade, quanto na 3ª Regional de Saúde, que engloba 12 municípios. Nossa. Então, se nós conseguirmos captar todos esses dentes, evitar que o dentista jogue fora, o dentista ainda joga o dente no lixo. Não pode ser feito isso. O paciente não é consultado se ele quer doar o seu dente à ciência, à pesquisa, ao ensino. Então, a gente pede que as pessoas tragam os dentes até o EPG, venham até o nosso banco de dentes e doem os seus dentes. Olha, quer dizer, então isso pode ser tanto o paciente, a pessoa, como o profissional, o dentista. Qualquer um dos dois pode encaminhar isso, Estela. Sim. Se você tiver, então, um diagnóstico e que você tenha que ter a extração do seu dente, você pode pedir para esse dentista que esse dente seja doado ao nosso banco de dentes, ou então você mesmo pode ir até a universidade, assinar um termo de doação e deixar que esse dente, então, seja usado por nós no ensino, na prática pré-clínica ou na pesquisa dos nossos cursos de pós-graduação. Olha que bacana. E tem algum tipo especial de conservação para doar esse dente? Você pode deixar numa caixinha, num pacotinho? Como é que é? Pode. O dente não tem prazo de validade. Olha que legal! O dente pode ser usado durante muito tempo, né? Quanto tempo for. A gente aceita os dentes em qualquer estado que eles estejam. De preferência, eles devem ser armazenados em potes, vidros com tampa ou plásticos em água corrente, porque o dente precisa permanecer em umidade, precisa permanecer hidratado para que a gente consiga melhor administrá-lo, né? Usá-lo. Então, se se o dentista faz várias extrações, por exemplo, o dente do siso, que é um dente limpinho, rígido, sem cárie, que às vezes está lá dentro do osso, né? E ele precisa ser extraído, ou dentes inclusos, são excelentes, são os melhores dentes que a gente usa para pesquisa, porque são dentes rígidos. Então, o profissional faz essa extração, limpa o dente e guarda num pote com água. Nos telefona, nos avisa ou consulta o nosso site, na nossa página da UEPG, e sabe como proceder a essa doação. Olha que legal. E os dentes de leite, por exemplo? O dente de leite eu acho que é assim, é preciosíssimo, né? Esse é o problema, ele é precioso e existe uma cultura enraigada, né, já nas pessoas de jogar o dente no telhado ou então de guardar embaixo do travesseiro para a fada do dente, né, ou os pais guardarem, né, para fazer colarzinho ou algum brinquinho. brinquinho. Pelo menos quando eu era criança era super moda brinco de dente. E é um orgulho, né, para a mãe usar isso. Então, a gente pede, por favor, e mais um projeto que a gente está fazendo também no nosso banco de dentes, é de ir até as escolas municipais, divulgar o nosso banco e mudar essa cultura na família da criança. Então, a gente vai fazer brincadeiras, exposições e mostrar para a criança que ela precisa ter uma consciência já desde pequenininha de doador. Então, ele é um potencial doador desde criança, aprender, né, ter na sua cultura essa doação do dente, porque o dente da criança, o dente de leite, o dente descido, é uma esfoliação fisiológica, ele cai, né, chega uma hora que ele cai da boca da criança. Então, ele está ali disponível para a gente usar e a gente precisa muito, ele é muito valioso. E nós temos poucas doações de dentes descidos. Então, nós precisamos mudar essa cultura e fazer essa divulgação mais ampla em escolas também.
E o dente de leite serve, inclusive, para pesquisas de célula-tronco, né, Estela? Exatamente. Nós vamos ter um evento agora em novembro, onde haverá 2 palestras. Uma palestra com o coordenador do primeiro banco de dentes no Brasil, que existe desde 1992, na USP. Que loucura! Sim, e vários bancos de dentes no Brasil já copiam essa mesma metodologia da USP. Na verdade, todas as escolas de odontologia devem ter um banco de dentes para legalizar esse trâmite, para cumprir as normas de vigilância, normas sanitárias, de biossegurança, éticas e legais. Então, isso é muito importante que as universidades, as instituições adotem os bancos de dentes. E a outra palestra que a gente vai ter é com a coordenadora da Biotech, Curitiba Biotech, que é um centro de armazenamento de células-tronco a partir de dentes de leite. Então, ela vai explicar o que são as células-tronco, no que elas podem se transformar, em células de tecido, em células cardíacas, células ósseas. Então, é muito importante essa divulgação também das células-tronco. E a célula-tronco a partir do dente de leite é uma coisa, né, Estela, que ela não entra nessa discussão bioética, por exemplo, da pesquisa com embriões ou... Né, ela não tem esse conflito ético que outras formas de extração têm, né? E as células-tronco devem ser extraídas no dente com uma técnica muito especial, por técnicos especializados, muito bem treinados, porque o dente tem que sair da cavidade e manter o tecido vivo, as células vivas da polpa, do nervo do dente. Então, precisa ser armazenado em nitrogênio líquido, fica congelado até que chegue até o centro, e desse centro tecnológico de conservação, e ali possa ser conservado. As pessoas guardam dos seus filhos, assim como células embrionárias, né, do cordão umbilical, também guardam a das células do dente, pagam uma mensalidade e você fica lá com essas células guardadas. Quer dizer, se você tiver necessidade, e pode ser doada também para outras pessoas. Ou a célula-tronco do teu dente só serve para você. Ah, sim, ela é geneticamente compatível com você. Você não tem, então, aquela possibilidade de rejeição, ou é mais fácil, então, que o teu organismo aceite. Mas quem pode falar realmente mais sobre células-tronco, que não é o nosso caso no nosso banco de dentes, né? É essa professora Moira Leão que falará online para a gente. Então, o nosso banco de dentes, ele administra o fluxo de dentes dentro do curso de odontologia, seja para o ensino, para esse treinamento dos acadêmicos, ou seja para pesquisa. E aí você tem esse banco, essa doação, só que hoje em dia parece que as pessoas estão extraindo cada vez menos os dentes, né? Porque antes todo mundo extraía todos os dentes, né? Era meio que moda, né? Há um tempo atrás, o sonho das pessoas era usar dentadura, né? Substituíam, né? Por próteses. Hoje não, a gente tenta conservar a extração em último caso. Mas os dentes que a gente acaba mais recebendo no banco são dentes por indicação ortodôntica, alguém que vai colocar aparelho na boca, né? Nos dentes e não tem espaço suficiente, acaba precisando extrair algum dente, ou então esses dentes inclusos, que ficam dentro da mandíbula ou da maxila, inclusos e precisam de uma cirurgia especial para removê-los. Então, são dentes rígidos. E qualquer pessoa pode procurar? Sim, qualquer pessoa é um doador em potencial. Seja você pais, até quem tem dentes em casa, pais que têm dentes guardados das crianças, sejam secos ou não, eles devem, né, nos ajudar e doar, levar esse dente até a nossa instituição. Eles podem colocar dentro de potes de vidro ou de plástico, guardar na geladeira, tem que ser refrigerados os dentes e trocar essa água semanalmente até que eles façam a doação na nossa instituição. Olha que bacana. Estela, nossa, adorei saber sobre isso, adorei essa conversa, e bom porque aí as pessoas sabem e devem conversar com o seu dentista sobre isso, né? E os próprios dentistas já ficam bem ligados, porque além de cumprir a lei, ainda vai ajudar o ensino. Valorizam. Nós temos que tratar o dente com dignidade. Ele é um órgão do corpo humano. Adorei essa colocação. Eu nunca tinha ouvido isso. Pois é. Eu nunca tinha ouvido o tratamento do dente
como um órgão. Muito bacana. Por isso, muito obrigada, agradeço muito por essa oportunidade de divulgar o nosso banco e esclarecer para as pessoas, né, que todos podem nos ajudar, todos podem doar seus dentes. Eu que agradeço muito essa entrevista, adorei, prazer, e nós vamos conversar mais sobre isso. Ai, que bom. Combinado? Fico feliz. Obrigada. Obrigada a você. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia, foi um prazer estarmos juntos. Quero deixar um abraço muito especial para a equipe de New Hair Design, nossos parceiros de muito tempo. E para você que está em casa, não esquece o nosso encontro na TV Vila Velha, semanalmente, aqui no Alto Estilo. Até lá!